Olá pessoal, nós vamos continuar a nossa jornada falando um pouco da contração, da expansão, do medo, essas coisas que todo mundo sente. Então vamos lá. Esse campo que a gente viu na aula anterior, que permeia todo o nosso sistema, ele é feito de um material, se é que podemos falar assim, flexível, que contrai, que expande, que tem propriedades de contração, de expansão, de tensão, de relaxamento. É o nosso biocampo, ou campo eletromagnético. Quando você sente medo ou tristeza, entra na dor, você contrai o seu sistema energético. Imagine você lá na época das cavernas e um predador se aproxima, tudo que você não quer é ser visto. Então o que você faz? Você contrai o teu sistema, você nem respira, é como se você entrasse num casulo e contraísse e ficasse bem pequeno, bem imperceptível. Esse é um movimento natural. O nosso campo ele age exatamente assim. Quando nós sentimos alegria, prazer, quando nos emocionamos, o nosso campo se expande, ele cresce e ele é percebido pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, esse movimento de expansão e contração, se você for observar, ele existe na natureza, ele existe em todas as partes, em todos os lugares. A expansão e a contração são naturais, elas criam o pulso da vida, o movimento rítmico, que cria o ritmo, uma das leis herméticas, a lei do ritmo. Tudo pulsa, tudo tem ritmo, tudo expande e contrai. Todo movimento de expansão ele vem precedido do movimento de contração. Muitas vezes, para você criar o seu melhor texto, a sua melhor obra, a sua melhor arte, você passa antes por um momento de contração. Então você se interioriza, você vai para dentro e aí brota a criatividade, aí brota a vida. Então, momentos de contração, que são precedidos por momentos de expansão e vice-versa, num ciclo infinito, eles não só são normais, como são desejáveis, né? Nós precisamos ter esse respiro. O problema é que tem muitas pessoas que não admitem momentos de contração. É como se fosse possível ficar apenas em expansão, apenas em alegria, em êxtase, em paixão, em descobertas, em ahás, em coisas sensacionais. Isso não existe, gente. Nós precisamos ter um momento de recolhimento, de contração, de interiorização, que faz parte do ciclo, né? Ele é o contramovimento da expansão e ele serve de impulso para você expandir. Muitos poetas buscam nos momentos de contração, de tristeza, de profundidade, o grande impulso para criar o seu poema mais lindo, a sua música mais linda, mais sensível. E é assim que a gente funciona. Esse é o movimento de pulso da inteligência do universo e nossa também. Nós somos partes do universo. Nós fomos feitos com a mesma inteligência que foi feito o universo. Então, se vocês olharem, vocês vão identificar movimentos de expansão e de contração em todo lugar. Então, por exemplo, você que está me assistindo, me dá um exemplo. As marés, perfeito. O dia e a noite, o dia pode ser visto como a expansão, a luz, né? A claridade. E então vai anoitecendo, vai contraindo, mergulhar na noite, vai para o seu momento mais escuro e começa a expandir de novo. Uma flor, né? Ela brota, ela vai abrindo o botão, vai expandindo, chega no seu ápice de beleza, de luminosidade, de vida, e então começa um movimento de contração. É tudo natural, gente. A nossa vida,
Nossa vida também. A gente nasce, cresce, chega no nosso ápice da maturidade e vamos entrando num momento de contração até a extinção da nossa vida. E isso tudo é lindo e isso precisa ser aceito naturalmente. Os ciclos da vida, eles precisam ser incorporados com naturalidade. Logicamente, tem gente que entra num momento de contração patológica e a pessoa vai precisar tomar um antidepressivo, vai precisar de ajuda química para poder voltar para um estado normal. Mas muitas pessoas que eu vejo, elas estão apenas vivendo um momento de contração, que é normal, porque perdeu alguém, porque está passando por um momento difícil. E a própria inteligência do seu sistema vai tirá-la desse momento e vai colocar ela para a normalidade, vai jogar ela para a expansão e o ciclo continua. Então, as contrações, elas são naturais, né? Elas têm que ser acolhidas, têm que ser aceitas e você tem que tirar o melhor proveito delas. Quando você entra num processo de contração de uma forma positiva, nós chamamos contração positiva. São aqueles momentos que pedem quietude, recolhimento, introspecção. Agora, quando você não aceita a contração e resiste, você faz uma contração negativa, que é uma contração prejudicial, que gera muito mais sofrimento, perda de energia do que deveria. Então observa os seus momentos de contração. Qual foi o último momento de contração seu? O que você sentiu? Como você se comportou? A contração foi positiva ou foi negativa? Vocês vão ver que uma das coisas que gera contração, como nós falamos, é o medo. Todo mundo já sentiu medo na sua vida. Medo de não saber o que fazer, de não saber mudar uma situação, de não encontrar saída, de não conseguir fazer alguma coisa significativa na sua vida. Medo de ficar sozinho, medo de não agradar, medo da escassez, medo de escuro, medo de avião, medo de perder alguém que ama, medo da morte, medo do desconhecido. E o medo provoca uma contração. Só que todo o processo de medo é uma oportunidade para ampliar sua compreensão da vida, da experiência que você está vivendo e superar. Então tem verdadeiros tesouros escondidos no medo. E geralmente os medos, eles estão relacionados a eventos que aconteceram bem no início da vida, quando você ainda era muito jovem, provavelmente você não se lembra. E aí a sua consciência infantil, você não conseguiu lidar com esse medo na época que aconteceu. Quando acontece isso, a energia que ela é gerada de uma determinada frequência, ela é encapsulada e nós nos fragmentamos e passamos a não acessar mais aquele evento. Mas você continua reagindo a ele de forma inconsciente. Então, eventos que acontecem na sua vida, que são compatíveis energeticamente, são ressonantes com aquele medo que você sentiu, quando você tinha talvez 1 ano de idade, 2, 3, você responde da mesma forma. Na escola que eu fiz, na Barbara Brennan, são chamadas feridas encapsuladas no tempo. É uma energia congelada que fica encapsulada no 4º nível do campo. É uma energia que se relaciona com o seu mundo externo através de ressonância harmônica, através de compatibilidade com a frequência e faz com que você tenha uma reação desproporcional que não está conectado com o evento em si que está acontecendo, mas com uma consciência infantil à época da criação da ferida. Olha só. E aí nós desenvolvemos defesas toda vez que se configura uma situação energeticamente correspondente com aquele trauma, com aquela ferida sua de muito tempo atrás, você se defende, você tem um comportamento que dispara uma série de sinapses, uma série de respostas para defender você do evento. Só que na maioria das vezes essas são respostas infantis,
que não condizem com a realidade. Todos nós temos programações que nos remetem, que estão programadas dentro de nós e que nos fazem dar respostas infantis, exageradas para o momento atual. Essas programações, elas até nos ajudam a evitar essas experiências que de alguma forma, inconscientemente, nos conecta a um passado que pode ter sido assustador. Mas se você fosse ver provavelmente o fato com a sua consciência adulta, você não acharia nada assustador. Na maioria das vezes não seria. No entanto, você reage com a sua consciência infantil, você não analisa ele com a sua consciência adulta. E nós simplesmente falamos que somos assim. Se você tem a sua resposta diante de algo que você não gosta, ficar magoado, se isolar, depois ficar com raiva, depois entrar na vítima, são uma sequência de respostas, de reações que são disparadas automaticamente, você não tem nem controle. E você usualmente, você fala, mas eu sou assim, eu sempre fui assim, esse é o meu jeito. Só que não. Essas são programações condicionadas de respostas que podem ser alteradas. E, na verdade, são essas respostas, esses condicionamentos que acabam gerando sofrimento. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver como mudar esse condicionamento emocional que nos mantém acorrentados. São verdadeiras correntes que nos mantêm aprisionados numa resposta infantil e sobre a qual nós não temos controle. Continue com a gente no Sunrise e até nosso próximo vídeo.